que ganha um professor, como que é ser professor, vale a pena ser professor. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vou falar um pouquinho pra vocês como é ser professora, se vale a pena, se não vale, qual a disciplina que ganha mais dinheiro. Acabei de chegar da escola e resolvi fazer esse vídeo, se vale a pena fazer matemática, por que eu fiz matemática, por que eu quis ser professora. Então vou responder todas essas dúvidas aqui nesse vídeo. Primeira pergunta que sempre me fazem: por que eu escolhi ser professora? Bom, eu escolhi ser professora porque desde o começo minha família sempre priorizou muito ter emprego. Tinha muitas faculdades, só que acontecia de muita gente fazer a faculdade e depois que se formar não ter emprego. Então, os meus pais, quanto a isso, eles sempre me orientaram que se eu fosse fazer uma faculdade, era para eu escolher algo que eu fosse ter emprego no futuro. E professor era uma das coisas que mais tinha emprego, porque ninguém queria ser professor, porque todo mundo achava que ser professor era horrível, que ganha muito mal e várias outras coisas aí que todo mundo tá acostumado a ouvir. Então, ninguém queria ser professor e principalmente ninguém queria ser professor de matemática. Essas disciplinas que são consideradas um pouco mais difíceis, ninguém queria. Então, acontecia que tinha mais vaga para esses professores, diferente, por exemplo, de um professor de educação infantil. Tem muita gente que está fazendo pedagogia, tem muita gente que se forma e não tem tanta vaga assim de emprego. Minha família tinha algumas pessoas que eram professores e eles tinham emprego. E, tipo, outras pessoas que, por exemplo, fizeram administração e não tinham emprego. Então, essa era uma coisa que minha família priorizava muito e sempre me dizia: olha, tenta estudar alguma coisa relacionada a isso. Então, minha avó queria que eu fosse enfermeira, só que, gente, eu não suportava, de verdade, assim, coisas relacionadas à saúde. Eu sempre tive muito medo até de uma agulha, então, tipo, não era pra mim fazer enfermagem. Quando eu tava no terceiro ano, eu tava muito perdida, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu gostava, gente, juro pra vocês, eu gostava muito de coisas relacionadas à internet, só que a internet ainda era algo, digamos assim, eu não tinha tanto acesso, eu vim de uma família muito humilde, então a internet pra mim era uma incógnita. Eu gostava, mas eu não sabia, sabe, o que eu faria. E quando eu estava no terceiro ano, foi o ano que eu conheci o meu namorado. Olha só, na minha cabeça, meu sonho, pra quem não sabe, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, meu sonho era ir pra São Paulo, fazer uma faculdade lá, né? Só que, tipo, não ia dar certo de nenhum, porque minha família não tinha condições de pagar pra eu estudar lá. E aí eu queria fazer, tipo, jornalismo, essas coisas. E aí minha família foi a loucura, né? Disse, tipo, como que você vai fazer jornalismo? Nada a ver, a gente mora aqui no interior, não tem nada a ver, você nunca vai conseguir emprego. E eu, tem razão. E aí também juntou que eu não queria ir embora, por causa que eu comecei a namorar, então eu me vi meio pressionada e eu sempre gostei muito de matemática. Gente, eu sempre gostei demais de matemática na escola, era a minha matéria preferida. Amava, tipo, eu tentava puxar saco dos professores sempre, eu ajudava demais meus colegas, eu tirava nota alta, assim, em matemática, eu sempre amei. Só que pra mim ser professora ainda era uma coisa assim, sabe? E aí, quando eu fui lá na faculdade conhecer, eu me matriculei em duas coisas, me candidatei a ciências contábeis e matemática. Se eu passei, né, para as duas, só que eu achava que ciências contábeis era muito complicado, que eu ia ter que ler muito, e eu já não gostava muito de ler. Aí eu pensei, não, vou fazer matemática. E aí lá na faculdade eles falaram mil coisas, que dava pra trabalhar em um monte de lugar, que dava pra trabalhar em banco. Então quando eles falaram assim, ai, você vai conseguir trabalhar em banco? Queria. Foi quando eu realmente pensei assim, eu quero trabalhar em banco, eu quero trabalhar sentado minha bundinha no ar-condicionado, é isso que eu quero pra minha vida. A área da educação, você fazer faculdade, ela é muito boa, porque assim, você sai do ensino médio sem nada, você só tem o ensino médio. É difícil te chamarem pra alguma coisa. Aqui na nossa região, eles chamam muito pra fábrica de calçado, então, tipo, tu vai trabalhar o dia inteiro, manhã e tarde, pra ganhar ali um salário. Logo que eu comecei a fazer a faculdade, 2 meses depois, gente, 2 meses depois, eu fui chamada pra trabalhar como professora. Eu era professora de um projeto, Mais Educação era o nome do projeto. E nesse projeto, foi um projeto muito difícil, porque eram com crianças de várias idades, dava 6 horas por dia. Quando você começar
você vai pegar coisas que talvez você não goste tanto. E o início, ele é assim, ele é mais complexo. Depois, nossa, a minha vida foi mudando. Conforme cada ano que passava, eu, digamos assim, subia um pouquinho, melhorava um pouquinho, pegava umas escolas melhores, pegava turmas melhores, até chegar hoje ao nível que eu tô. E ainda não estou no melhor, assim, digamos, né? Estou muito mais feliz, estou muito mais satisfeita agora, trabalhando em escola. Valeu a pena eu ter feito a faculdade de matemática? Sim, valeu muito a pena. Porque desde o começo eu tive emprego, que era a coisa assim mais essencial pra mim, porque eu não tinha nada. Então, de começo eu já iniciei ganhando, a gente ganhava pouco, tá? R$ 790 pra trabalhar 6 horas por dia, R$ 790. É pelo CIE, era um estágio, e foi o meu primeiro estágio foi muito complicado, foi muito difícil. Aconteciam coisas que eu não gostava. E também, eu acho que também pelo fato de eu ter pego o ensino fundamental 1. Hoje em dia eu prefiro 1000 vezes trabalhar com o ensino médio, gente. Eu amo demais trabalhar com o ensino médio. Vai muito de cada pessoa, né? Tem gente que adora trabalhar com criancinha pequenininha. Eu prefiro 1000 vezes o ensino médio, que eles já se viram melhor. Se você tem algum problema, você pede pro aluno para ele se retirar da sala. Eu acho mais tranquilo, né? Diferente talvez de uma criança ali que você vai xingar, mas talvez você não possa tirar da sala de aula, né? Você vai ter que dar conta daquela criança te atordoando no ensino médio. Não, você pede, ó, por favor, fulaninho, se retire da sala. Você está trabalhando a aula, no próximo período você entra. Então, mas raramente isso acontece. Normalmente você pede ali silêncio, eles já ficam, né? Pra mim valeu muito a pena fazer a faculdade de matemática, porque é o que eu amo. Então, se você tá pensando em fazer e é o que você ama, você tem que pensar assim, você ama ensinar matemática? Porque escola é isso, você vai ter que ensinar a matemática para os alunos. Muitas vezes eles não vão entender e você tem que saber lidar com isso, saber ter paciência para explicar de novo. Se ele não entender novamente, o que eu faço muito? Eu digo assim, não, então depois, na hora dos exercícios, você me chama e eu vou do teu lado e eu vou te ajudar a fazer. Aí eu vou lá, sabe, dou uma atenção um pouquinho melhor quando essas coisas acontecem. Gente, existem algumas vantagens e desvantagens, né? A desvantagem, pelo salário. Eu acho que um professor deveria ganhar mais. Outra desvantagem, no começo, você pega algumas turmas que talvez não era o que você gostaria, porque sempre escolhe quem chegou primeiro, né, normalmente. E se você não é concursado, se você é contratado, aí as coisas pioram um pouquinho, né? Outra desvantagem, normalmente eles colocam os professores de matemática para dar aula de física. Eu tenho turmas de física de 3º ano. No início era muito difícil pra mim, mas hoje em dia eu já tô mais tranquila quanto a isso. Eu também tô mais tranquila quanto a se eu errar, por exemplo, gente, errei alguma coisa, eu peço desculpa, digo, olha, gente, sou humana, errei, vamos continuar. Raramente acontece assim, eu erro muito no português mesmo, né, na hora de escrever ali no quadro. Você ter que dar aula de várias disciplinas, então às vezes você tem que dar aula de física. Agora, com o novo ensino médio, você precisa se adaptar, você precisa dar aulas de novas tecnologias e essas outras disciplinas que eles vão colocando aí, então tem sempre essa adaptação. Outra desvantagem, muitas vezes você vai pegar uma sala super lotada e às vezes você não consegue dar atenção para todo mundo. Isso é fato. Salas super lotadas, você não vai conseguir dar atenção para todo mundo individualmente. Então, às vezes você vai trabalhar um pouquinho mais ali, você vai caminhar mais na sala de aula, vai ter que ir mais em cada classe e mesmo assim você não vai conseguir ajudar todos. Porque normalmente as turmas muito cheias acontecem isso. É uma desvantagem para os alunos e para você também. Reuniões. Pessoal, às vezes tem umas reuniões nos horários muito aleatórios, então você tem que estar preparado para ir, entendeu? E você não ganha mais por isso. Então, por exemplo, entrega de boletim, vai ser quinta-feira, 5 da tarde. Você não trabalha quinta-feira, 5 da tarde, você vai ter que ir. É quando você trabalha em mais de uma escola, né? Às vezes você precisa trabalhar em 2, 3 escolas para conseguir aí complementar o teu salário bom e
e, consequentemente, 2, 3 escolas vai te gerar o dobro e o triplo de reuniões. Agora vamos para as vantagens, gente, porque não é só desvantagem, não. Você precisa aprender que nem tudo é sobre você. Eles estão lá falando um monte de besteira, um monte de coisa louca que adolescente e criança fala, gente. A gente também foi criança, a gente também foi adolescente, a gente também falava muita besteira. Às vezes a gente tá com raiva, a gente acorda de pá virada. Então, criança e adolescente é assim, eles não estão sempre felizes. Às vezes eles estão com muita raiva. E isso não é sobre você, é sobre eles. Então, às vezes pode ser que eles sejam um pouco ríspidos com você, que eles sejam grosseiros com você, mas você não pode levar pro pessoal, você não pode se sentir mal por isso, ou achar que você é chato. Você pode não ser chato, você tá lá fazendo seu trabalho. Você xingou um aluno porque queria que a turma ficasse em silêncio. Você não é chato por isso, você é responsável por isso. Você quer que ele aprenda. Não levar pro lado pessoal essas loucuras que às vezes eles falam na sala de aula, né? Que é coisa de criança e adolescente, eles são assim mesmo, eles falam assim dos pais, falam assim dos amigos, então só vai, você tá lá pra ensinar, não pra fazer amizade. Agora, as vantagens, gente, vocês acham que não tem vontade de ser professor? Porque todo mundo só fica reclamando de ser professor o tempo todo, mas tem muita vantagem. Primeira delas, horário. Gente, você pode ter um horário sensacional. Sensacional, se você quiser. Eu, por exemplo, eu trabalho 3 manhãs e 2 noites. Eu poderia trabalhar mais para ganhar mais, ganharia. Só que eu não curto trabalhar tanto assim em sala de aula. Eu começo a ficar meio... Trabalho segunda, terça e quarta de manhã e segunda e terça de noite. E eu tenho o resto do meu período ali da semana livre, então quinta e sexta eu não trabalho. Eu fico um pouco mais livre. Se você quiser ter um outro emprego, ou pegar outras escolas, ou, por exemplo, ter um contrato em escola particular, outro em escola pública, você consegue fazer esse manejamento melhor do seu tempo. Feriados, gente. Você ganha muito feriado. Claro que depois você tem que compensar em algum momento. As férias, pessoal, as férias são sensacionais. Você ganha os 30 dias nas férias de janeiro. E ali demora, ainda tem umas 2 semanas que é curso de formação. Então você não vai entrar direto numa sala de aula. Um recesso de inverno ali que os alunos têm direito. Então a gente, consequentemente, também acaba tendo. Bom, o salário de um professor de matemática é o mesmo salário de um professor de artes, de religião, de educação física. Então, não tem essa diferença salarial. Os professores ganham tudo a mesma coisa. Quanto que eu ganho, afinal? Vamos lá. Eu ganho em torno... Gente, esse é em torno, porque o salário ele sempre muda. Eu ganho em torno de R$ 2.400 limpo, tá? Não estou falando salário bruto. Estou falando limpo, com os descontos já, dá em torno de R$ 2.400 e eu trabalho 27 horas por semana. Então, por isso que eu falei, se eu trabalhasse mais, eu ganharia mais. Então, o salário é conforme a sua carga horária. Então, cada professor ganha de uma forma. Quem trabalha 30 horas ganha outra coisa, quem trabalha 35 ganha outra coisa, quem trabalha 40, outra. Quanto mais horas você pega, mais descontos você tem. Então, você tem que pensar isso. Às vezes, você tá lá trabalhando 40 horas, você acha, nossa, uau, vou ganhar muito mais que uma pessoa que trabalha 27, só que você tem um desconto absurdo e acaba que não compensa tanto. Claro que, né, gente, se vocês parar pra pensar assim, poxa, mas tu fez uma faculdade pra ganhar só isso. Sim, gente, é pouco salário, mas eu também trabalho poucas horas, né? Se eu quisesse trabalhar mais, ganhar mais, eu trabalharia mais horas e daria pra eu pegar. Eu posso trabalhar até 60 horas se eu quiser, dá aí mais de R$ 5.000 por mês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você tá pensando em ser professor, escreve aqui embaixo. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui que eu vou tentar fazer mais vídeos sobre isso. É isso. Um beijo e até a próxima.